Inclusive eu estava vendo agora, eu estava agora de tarde, falando sobre essa questão de empreendedorismo. Tinha um podcast numa rádio aí, acho que era 103, 100, alguma coisa assim. Aí o cara falando de empreendedorismo no serviço público. Aham. O cara é funcionário público e virou empreendedor. Ele ainda é funcionário e virou empreendedor. É aquela coisa da renda extra, né, É, que acontece. aí eu, pô, velho, interessante. Eu ouvi um pouquinho assim e tal. Aproveitando esse gancho, né, é importante a gente lembrar que nós estamos em 2021 e a gente ainda está no meio de uma pandemia. É, E o que a gente percebe é que, é, economicamente falando, o Brasil ainda tem muito o que melhorar. sim. A gente passou aí essa parte aí, muita gente desempregada, muita gente tendo que recorrer para essa parte do empreendedorismo mesmo. E foi uma válvula de escape, né, para tudo isso. Eu mesmo, falando do trabalho, né, eu trabalho com corretores autônomos, então assim, a gente percebe muita gente que ficou desempregado, entrou no ramo, justamente porque precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, né? É, precisava meter a cara. Exato. E na grande maioria as pessoas não têm a mínima noção do que é ser um corretor de imóveis, por exemplo. E pessoas que decidiram aprender e entrar dentro desse segmento, que é um segmento que realmente é muito bom para quem se dedica, né? Eu digo sempre pro pessoal o seguinte: eu acho que o segredo não só da corretagem, mas do empreendedorismo, eu acho que ali é a rotina, primeiro ponto. Você tem que gerar uma rotina, você tem que criar uma rotina e também você tem que ter a disciplina. Isso. Porque o que eu percebo muitas vezes no empreendedor e falando do meu segmento, no corretor de imóveis, ele não tem aquela disciplina de. Eu penso assim, eu tô saindo de casa, estou indo trabalhar, certo? O que eu vou fazer hoje? O que eu Entendi. preciso fazer Para hoje? preencher o dia, né? Exato, O horário dele, vamos dizer, o horário dele comercial. exato. Aí o empreendedor ele tem que pensar assim: o que eu preciso fazer hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Qual é a minha rotina? O que eu preciso? Qual é a minha meta do dia, né? O cara trabalha, sei lá, vendendo trufa. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é um planejamento de quantas trufas eu preciso vender no mês para poder chegar Isso. numa determinada renda. Para eu poder pagar minhas contas, né? Exato. Aí, depois que você destrincha isso, você vai entrar naquela coisa de quantas trufas eu preciso vender por semana para alcançar minha meta no final do mês. Depois que você destrincha isso, você vai dizer assim: quantas trufas eu preciso vender por dia para eu chegar na minha meta no final do mês. Por que isso é Isso. importante? Porque eu vou ali, aí às vezes eu preciso vender 10 trufas por dia. Aí eu vou vendo 8. Aí no outro dia não vendo 10, eu tenho que vender 12. 12. E eu vou balizando. Logicamente o que eu fizer a mais sempre vai ser melhor, vai Vai ser um criar uma plus ali. gordura. Exato. Mas eu preciso ter, eu preciso ter uma meta. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso ter essa noção, esse norte da coisa. Que muitas vezes as pessoas não têm. Certo. Quando a pessoa vem com aquela rotina e aquela cultura do seletista, que é o cara que, eu vou acordar cedo, eu vou cumprir minha carga horária, né? Isso. Eu tenho determinada função, eu vou lá, faço o que me pedem, vai tudinho, deu hora de largar, vou embora e tal, no final do mês eu tenho aquele mesmo valor sempre e Isso. tal. Então o cara fica naquela coisa, nessa cultura. Quando o cara ele sai disso para ir para um autônomo, para empreender, primeiro ponto, ele tem que entender que o ambiente de casa requer de mim um pouco mais atenção em relação ao trabalho, Isso. porque tudo distrai. Eu estou em casa, tudo distrai. É, Eu, e isso aconteceu muito agora, né? Com a pandemia, né? Muitas empresas trabalhavam e trabalham, continuam trabalhando em home office, né? Então, isso cara, aconteceu. ó, pra você ter ideia, durante a pandemia mesmo, a MRV ela colocou todo mundo em casa, né?
Sim. E a gente passou, sei lá, eu acho que um mês em casa. E eu acordava todos os dias no mesmo horário. Eu ia, tomava banho, trocava de roupa, sentava na minha mesa, ligava o computador, passava o dia na frente do computador, né? Subindo as propostas, atendendo o cliente, aquela coisa toda. E o que é interessante, muitas vezes eu acabava trabalhando mais do que falando em relação ao horário, do que. Eu vi algumas reportagens passando, né, sobre essa questão do home office durante esse tempo, né, que a gente está de pandemia, que justamente muitas empresas conseguiram que seus funcionários rendessem mais Exato. nesse período do que no próprio escritório. Exato. Né, conseguir extrair mais dos funcionários, né? Exatamente. Lá mesmo a gente fica brincando que quando eu tiro férias, os meus melhores resultados são quando eu estou de férias. Por incrível que pareça. Aí eu fico brincando com o pessoal, o segredo é me deixar de férias. Pronto. Se me deixa no home office, eu fico ali de boa, ninguém não aperta ninguém, trabalho na paz e pronto. Mas é interessante isso aí. Mas tudo distrai. É diferente. Eu tive que fazer isso para poder não cair na armadilha do comodismo, Sim. daquela sair, preguiça. É sair da zona de conforto, né? Como a gente Porque você fala. fica ali, não, eu tô em casa, não, eu vou ficar lá, assisto televisão, se chegar alguma coisa eu vou lá, trabalho, pá. Meu irmão, comigo pode funcionar com muita gente, mas comigo não funciona. Então eu tenho que ficar lá fazendo, porque se eu parar, vou parar para dormir, vou parar para assistir televisão, para assistir uma série. Não funciona comigo. Eu não consigo. Então assim, eu tenho que ficar ali, fico pilhado, faço meu horário, acabou o meu horário, pronto. Beleza. É questão da responsabilidade, né, velho? Muitas vezes sabe a sua responsabilidade, né? Muitas vezes Bel chegava, eu tava trabalhando ainda, né? E ela ficava brincando aí, ele largou não. Porque a gente acabava puxando mais do horário. Então assim, de vez de eu encerrar ali umas 18, 19 horas, eu puxava para umas 20 horas, entendeu? Então eu ficava ali dentro daquele sempre naquele tempo ali. Acabava trabalhando mais do que quando eu tô o no rendimento, escritório. né? Exato. Foi maior, né? Exato. Você conseguiu aproveitar mais, né? Mesmo em casa. Exato. Você conseguiu aproveitar mais o tempo até para poder resolver mais coisas para no dia seguinte você, vamos dizer, não é que sua carga vai ser menor de trabalho, mas é que você vai ter um tempo para resolver já uma outra coisa. Exato. Que vai vir ainda, né? Sem precisar acumular trabalho. Justo. Exatamente. E é interessante essa coisa do empreendedorismo, porque essa semana mesmo eu estava assistindo uma reportagem. Passou. Eu não sei se foi Cardinô, não lembro qual foi o que falou. Sobre o Sebrae, ele falando sobre o aumento de novos empreendedores. Sim. Aí a gente sabe que hoje tem 14 milhões de desempregados, já existe esse número. Infelizmente, né? tem muita gente parada. Exatamente, 14 milhões, não é 14 mil, não é 14 pessoas, são 14 milhões de pessoas que foram desligadas do seu trabalho, né? Logicamente, desses 14 milhões, tem outras pessoas, já tem pessoas que estão empreendendo, já estão trabalhando de outra forma. Tem gente que prefere não voltar ao mercado de trabalho, é por opção, né? Que talvez a pessoa já tinha alguma coisa engatilhada, mas optou por, não, eu vou tentar fazer algo para mim, vou tentar ser meu chefe, vamos dizer assim. Exato. Tentar ser o dono do negócio. Inclusive na reportagem, apareceu uma mulher que ela trabalhava em uma empresa, aí ela foi desligada durante a pandemia, aquela coisa toda. Ela abriu uma lojinha virtual de roupa. Sim. Aí deu certo. Ela abriu um ponto físico depois que voltou, normalizou o comércio. Abriu um ponto físico, deu certo. Ela já tava abrindo outra loja e já estava pensando na terceira loja para abrir. Aí a menina pergunta a ela assim: e aí você pensa em voltar pro mercado? Ela disse: não, agora eu nem precisa. Eu sou minha chefe. E agora eu quero pensar aqui em investir no meu negócio para poder crescer mais e mais. Mas assim, o pensamento é que a questão do empreendedorismo cresceu bastante, inclusive agora, né, falando da pandemia, por conta da própria situação mesmo, né, que você ficou na sinuca de bico. Ou eu procuro o trabalho, e está muito difícil, realmente, ou eu meto a cara e faço alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Então, assim, vai muito disso, tá entendendo? Vai da situação em si, né? E
Por isso que muita gente correu, né, para montar alguma coisa para poder viver, cara, para poder pagar as contas, né? E assim, você ser empreendedor aqui no Brasil é muito difícil, cara. Muito. É muito complicado. Então, assim, tem muita gente que está informal ainda, muita gente mesmo, Uhum. né? E quem está na sua situação legal, na sua situação normal, né, tudo certinho, Sim. tudo legalizado, paga horrores de impostos no Brasil, né? E aí você fala no nível federal, estadual e municipal, né? Imagine quantos impostos não se pagam ali em cima. Exato. Ah, mas tem o Simples, tem o MEI, enfim. Mas a alta carga de impostos isso atrapalha muito, pô. Então muita gente quebrou agora, né, nesse ano, um ano e meio mais ou menos de pandemia. Muita gente quebrou mesmo. Inclusive, eu tava vendo na reportagem, tava falando sobre a comparação de 2020 para 2021. Sim. Na verdade, foi 2019 para 2020, houve uma queda de número de cadastros, Sim. no caso MEI, ME e assim por diante. Houve ou seja, mais empresas fecharam. Justo. Houve uma diminuição drástica nesse número de cadastros. E de 2020 para 2021, agora em 2021 está tendo uma crescente. Justo. Empresas estão se abrindo, muito mais empresas estão se abrindo do que em comparação com 2020, que foi nesse percurso, nesse momento aí que foi mais turbulento, né? 2020 foi mais turbulento. Sim, sim. Então quem estava de 2019 para 2020, ele absorveu 2020. Quem conseguiu sobreviver ali as duras penas ali, a trancos e barrancos, conseguiu se manter. Quem não, fechou. Aí teve essa queda do número em 2021 e em 2021 houve esse aumento, mas mesmo assim ainda assim, muito abaixo do que era. Do que se esperava, né? Então existe uma estimativa de que do Sebrae que daqui para o final do ano muito mais, parece que abre não sei quantas empresas por dia. Sim. Entre MEI e ME. Existe dentro da questão legal da exato, coisa, né? Legalizado, empresas legalizadas. Com CNPJ, ele passou lá, não sei quantas, MEI, enfim. Várias empresas por dia que se abrem. Sim. Então assim, aí existe uma estimativa de que para o final do ano existe uma recuperação nesse número de cadastros para poder comparar com esse ano que foi o melhor ano. Sim, sim. Entendeu? E assim, a gente na pandemia viveu algo novo. Pelo menos para mim, para nossa geração. Algo novo. Teve a pandemia, mas há anos e anos atrás, né? A questão da peste negra, né? Teve algo realmente em grande escala. Mas a gripe espanhola também, se não me engano, e tal. Enfim, mas no que a gente vive nos tempos de hoje, isso é algo novo, pô. Então, assim, muita gente foi pega de surpresa, né? Pô, e agora? Pegou, assim, você tá ali naquela normalidade, aí de repente fecha tudo, quarentena e tal. E o dono da empresa, como é que não é puxando o saco de dono de empresa, nada não, mas é difícil, pô. É difícil tu de repente tá ali, né, tendo o teu faturamento, tendo todos os impostos que você já paga normalmente, né, ao longo do mês. De repente você tem que fechar e mesmo assim você não tira a obrigação de você honrar seus compromissos, pagar fornecedor, enfim, pagar funcionário. Então, assim, quem sobreviveu realmente a isso tudo aí é para levantar a mão pro céu. Né? Quem teve realmente um aporte ou teve uma tranquilidade mesmo para a cabeça fria para lidar com essa situação. Né? Isso. E muitas empresas, assim, muitas empresas não conseguiram se sobressair Justo. no meio da pandemia, mas teve segmentos que conseguiram. Né? Teve segmentos que se transformaram, né? Isso. Pronto, a venda online que você citou aí foi um filão nisso aí. Muitas empresas nasceram a partir de redes sociais, firmas de logística, enfim. Pô, a entrega na residência explodiu ao longo desse ano, né? E vale abrir só um parênteses aqui, que sempre existiu um preconceito com a venda online, né? Justamente, um medo, né? Um medo de não vou comprar, não vou receber, sei o quê. Justo. Aí chega um momento que você só vai comprar se for dessa forma. Pois é. Aí todo mundo teve que aderir, né? E assim, quem já tinha um trabalho,
serviço de logística bom, cara, explodiu. É o caso da Amazon, é o caso de várias empresas grandes que já existiam, Mercado Livre, então. Já tinha uma empresa, uma logística que funcionava. Outras que não tinham, que passaram a ter, tiveram que aprender com os melhores. Justamente. Tiveram que se adaptar à situação, né? Porque é como a gente falou já. A pandemia, ela veio para beneficiar algumas coisas. Não me entenda porque eu tô assim, feliz porque aconteceu a pandemia, não, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente teve que aprender na marra, muita coisa. Tá entendendo? Então assim, a gente teve que aprender a comprar online. A gente teve que se cuidar mais. Tá entendendo? Então assim, a gente teve que desacelerar, né? A vida, ela ficou muito corrida. Teve uma época que ainda esse ano eu tava comentando, o mês de agosto, geralmente a gente brinca que o mês de agosto é arrastado, né? Parece longo, que tem 20 semanas, né? O mês de agosto. Cara, o mês de agosto voou, velho. Exato. Em setembro a gente já tá bem dizendo na última semana de setembro. Tá acabando. Quer dizer, o tempo tá assim, ó, no estalo. Então, assim, a gente, com isso tudo que vem acontecendo, a gente meio que aprendeu a desacelerar, né? Não é que aprendeu, mas a gente foi forçado a desacelerar. Então, meio que a gente teve que se adaptar às situações. Então isso aconteceu muito com quem justamente tinha uma pequena empresa. Então foi aquele momento de olhar assim, que, pô, eu tenho isso aqui e agora, o que é que eu faço? Então eu tenho que me transformar. Aí é que entra justamente o psicológico para poder você sobressair as situações, né? Exatamente. Que é como eu até aprendi na época da faculdade. O problema existe para que a gente aprenda a resolver. Exato. Se a gente só ficar, o problema, a gente não sai do canto. Então o problema ele existe ali. Então o que é que eu vou fazer para sair dele? E muita gente teve esse estalo aí durante a pandemia e por isso que cresceu o empreendedorismo. Cara, tinha muitos restaurantes que já tinham um serviço de delivery funcionando. Sim. E assim, eles maximizaram aquele serviço, melhoraram o serviço para poder para suprir a demanda, né? Mas quem não tinha, um exemplo, quem dependia do entregador de iFood, de plataformas, sim, por exemplo, e não tinha o manejo de como tratar isso, não tinha entregador próprio, não tinha uma pessoa que coordenasse isso, cara, sofreu pra caramba. Sim, sofreu sim, muito. Sim. Eu passo em Boa Viagem ali, cara, muitos bares, restaurantes fechados. Lugares assim que você passava normalmente, era dia de sexta-feira, sábado, domingo, lotado. Ali na Domingos Ferreira, sim, lotado. Eu passo ali, fechado. Mas foi o quê? Foi por má gestão? Não, talvez foi porque naquele auge da coisa, o tipo de serviço que eles prestavam não conseguiu se adaptar para uma nova realidade. Dentre uma série de fatores, né? Que a gente também não pode dar a carga só em cima disso, não. Aí você entra também a questão de você ter uma sobrevida financeira para manter a coisa. Isso. Às vezes as pessoas já trabalham, operam naquele limite ali, tem uma gordurinha assim de algum lucro, alguma coisa que tira daquilo ali. E de repente você é pego assim da noite pro dia, ó, fecha. Um caixa forte. Se você não tiver, se você tiver uma maneira de vender, vai ter que vender por entrega e a pessoa tem que. Aí de repente quando você vê, não tem mais jeito. Exatamente. Né? Então, assim, realmente a oportunidade, né? Assim, das coisas foram acontecendo e eu tô falando um bocado de coisa aqui que eu já me perdi. Porra, me perdi, foi mal. É porque na hora deu aquele estalo assim, eu sumi, vai. Mas vai. O interessante é que no meio dessa coisa toda da mudança, do novo, né? Sim. Eu lembro que lá no trabalho mesmo, a gente teve que a assinatura de contrato, por exemplo, teve que ser digital. Sim. E existia um projeto de mudança. O contrato da gente era no papel, era físico, né? Sim. E estava caminhando, era uma coisa para mais para frente, para se tornar digital. Certo. Não tinha uma pressa para que acontecesse e
estavam adaptando as plataformas para poder fazer da melhor forma possível. O que acontece? Chega um momento que todo mundo tem que ir para casa. Não pode mais entrar, ninguém sai de casa, todo mundo trabalha. O que acontece? Tiveram que antecipar esse processo. Foi acelerado, né? Eu lembro que no meu primeiro contrato digital que eu fui assinar, eu não sabia nem como era. Eu lembro que eu estava no Zoom, atendendo um cliente, eu em casa, o corretor na casa dele, o cliente, o casal, estava na casa dele, e eu aqui, né, tipo, auxiliando, né? Sim, sim. Aí eu, não, vai chegar, você vai clicar lá, vai chegar não sei o quê. O que eu dizia não tinha nada a ver, não acontecia. Ah, meu Deus. E a cliente ia lá e fazia e não, não tá aparecendo. Gustavo, não tá, não sei o quê. Aí eu já batendo desespero, porque, tipo, eu nunca tinha feito. Para não perder aquele, né, o instante ali, Exato. né? E de repente o cliente se fezasse ali, quero mais não. Exato, e eu ali, não, tal. Aí foi aquela, a gente foi aprendendo junto. Eu sei. Eu fui dizendo, não, vai fazer assim. Aí ela foi fazendo, foi dando certo. Aí ela foi, assinou, quando finalizou, eu peguei e disse, olha, a senhora percebeu que realmente não, eu estava com alguma dificuldade. E aí a senhora foi a premiada para ser. Foi o primeiro contrato que eu estou assinando digital. Não tinha nenhuma noção de como era. Realmente eu aprendi aqui com vocês aqui, tateando aqui. Pois é. Porque aí ela riu, todo mundo brincou lá, aquela coisa toda, deu certo. Mas tipo, a gente teve que acelerar o processo ali para poder entrar. É disso que eu estou dizendo, como eu estou dizendo a você. Você foi forçado ali a aprender na marra. É como você acabou de falar também. A empresa vinha ali desenvolvendo tal, uma coisa que talvez para eles, vamos, né? Etapa por etapa, até uma coisa consolidar para poder a gente lançar a plataforma do jeito que a gente quer. Mas não, a pandemia veio e antecipou tudo isso aí. Então você, da noite para o dia, teve que se virar para poder fazer a coisa acontecer. A gente, lá na empresa que eu trabalhei, a gente também teve uma época que teve que assinar algumas coisas online também. Era assinatura digital que eles chamavam. Aí a gente, como a gente tinha um corporativo, tinha que baixar um aplicativo, integrar ele a uma outra plataforma que eu não me lembro agora, para poder aí, através do celular, a gente fazer a assinatura digital. E essa assinatura ela vinha com código de barras, tá ligado? Aquele código de barras era para confirmar a autenticidade da minha assinatura. Exato. Aí isso aí nunca tinha visto aquilo ali na vida. Eu disse, pô, isso existe? Nem. Hoje em dia eu paro e digo assim, cara, como é prático. Justamente. Assim, é uma coisa tão simples, mas naquele momento ali, uma coisa nova. Bate logo um desespero, porque você não tem o domínio da coisa, você. Não cheguei nem a testar antes, não tinha como testar, aí não conseguia testar. Eu não conseguia, um exemplo, gerar um contrato, eu lá e fazendo o que era bom. Eu não conseguia fazer um teste desse. Eu sei. Tinha que ser com o cliente, então teve que ser na marra mesmo. Tinha vamos dizer, uma plataforma para você fazer um treinamento daquilo ali. E para piorar, aí teve um cara que me passou aí ele fez assim, olha, negão, toma um passo a passo aí que eu fiz aqui. Meu irmão, passo a passo, nada batia, não funcionava de jeito nenhum. Aí o cara ainda teve a iniciativa de fazer alguma coisa, porque ele também provavelmente devia estar nas cegas. Né? Que ele já tinha feito um antes de mim, ele fez passo a passo, mas tipo, como foi naquele momento, ele não conseguiu pegar muita coisa. Aí eu peguei a minha parte com a dele, a gente juntou, aí a gente fez um passo a passo. Entendi. Bacana, assim, que dá pra usar, a gente usa até hoje. Então assim, facilitou bastante. Mas nos forçou a ter atitudes que fossem condizentes com a realidade. Um exemplo, as pessoas tiveram que acordar e dizer assim, eu preciso fazer algo. Sim, sim. Eu não posso ficar aqui esperando pelo o governo. O que o governo vai fazer por mim? A gente viu aí que no governo aí teve o auxílio emergencial. Certo. No valor a princípio foi R$600. Depois houve uma mudança, teve uma queda no valor e tal. Inclusive nosso presidente que disse que o valor era $800 e tal. Olha. Que é eu entendi dessa forma, que ele tava falando do montante por ganhador ali, né? Vou dizer, o total, né? Cada um exemplo, cada pessoa ganhou um montante de $800 que equivale a, sei lá, uns 4 mil e pouco. Isso. Né? Eu entendi a fala dele dessa forma, né? Mas a imprensa não perdoa e entra de toda forma. Mas a gente sabe que hoje
a gente tem um problema muito sério. Quando a gente fala, a gente não falar de política, mas a gente acaba entrando porque envolve tudo. Ele Não... tá intrínseco na sociedade, né? Exato. A política, ela faz parte de todo o processo, da nossa vida em si. Não só na política em si, né? No legislativo, no executivo, enfim. Mas no dia a dia mesmo. Isso é fato. Isso aí. Então a gente fica fugindo aí, mas acaba aqui entrando porque é impossível a gente não tocar em alguns assuntos que são, assim, falando de política, cara, eu tava conversando com uma pessoa essa semana. Sim. E eu falando assim, a gente vendo uma reportagem, estavam falando sobre o presidente e tal. E falando um pouco sobre as falas dele. E, e a pessoa falando, que isso aqui, porque Bolsonaro. Isso. Eu penso assim, no início eu achava assim. Eu acho que o que falta pra ele é uma assessoria. Ter pessoas ali ao lado dele que desse um norte pra ele de o que falar, Sim. como falar, um discurso. No início eu achava isso. Com o passar do tempo, eu comecei a achar que ele tinha essa assessoria, mas que essa galera tava ganhando um dinheiro ali para fazer absolutamente nada, porque tudo que eles mandavam ele fazer, ele fazia o contrário. Justamente, fazia o inverso. Com o passar do tempo, eu comecei a achar que, tipo, que Bolsonaro, na verdade, é um personagem. Que ele faz as coisas pensadas. Ele fala coisas de forma pensada, porque ele sabe que vai repercutir de tal modo. Sim. E ele vai estar sempre em evidência. Sabe? E eu tava falando com essa pessoa essa semana, eu dizendo assim, cara, não é levantando bandeira de A, de B, de C, de nada. Mas uma coisa que a ninguém pode falar de Lula era o que ele falava. Sim. Porque o cara, assim, ele no discurso dele, o cara ele sabia falar. Tanto é que ele é palestrante, né? Sim. Depois que ele saiu da presidência, ele ficou palestrando e viajando. O Lula, ele tem uma oratória muito boa. Exato. Ele tem ali, ele consegue envolver, né? Exato. Tanto ali no que ele fala, mas ele pega a carga emocional da coisa, Sim. Tá ligado? Ele consegue realmente trazer você. Se você não presta atenção, você já tá envolvido. Porque também tá dentro da proposta deles, do partido. Sim. A ideologia do partido, a coisa do socialismo e de várias coisas que abrangem ali, faz parte do discurso. Sim. E a gente sabe que o discurso do socialismo, ele pega no emocional, ele traz coisas, pensamentos que você, né? Mas assim, eu falando com ele assim, pô, uma coisa é você comparar Bolsonaro com Dilma. Sim. Né? Outra coisa é você comparar Bolsonaro falando em questão de discurso, de Isso. falar. As falas, né? De chegar na imprensa e falar, né? Eu fico imaginando também que na época dele também, muita gente dava umas catucadas, mas ele absorvia e falava, respondia de uma forma Sim. diferente do cara que vai se lascar, vai não sei o que, sabe? E só para ficar claro, né? Um dia desse a gente botou uma caixa de pergunta lá no Instagram, né? Aí o pessoal botou lá que o vermelho aqui era por causa do PT. Porque a gente falava do Bolsonaro, Certo. aí o vermelho era PT e o pessoal quer Aí deixar tem claro, que mudar a cor por causa disso. Pelo pessoal amor quer de Deus, deixar né, claro o gente? seguinte, tá? O vermelho e o emblema aí do base e tal tem a ver com as cores do Esporte Clube do Recife. Esse sim aqui a gente nosso clube Quando a gente tava pensando na questão da logomarca e tal, e eu tava pensando, pô, qual vai ser a cor da coisa? Ele gosta de uma cor, eu gosto de outra, pô, a gente não tem como juntar as cores, mas qual é o que a gente tem em comum? Justo. A gente tem o time em comum, então, pô, eu vou usar a cor do time Sim. pra poder a gente trazer aqui, né? Mas, então, pessoal... Pra identificar, né? Exatamente. Pessoal, não tem nada a ver com o PT. Isso aqui, a cor, aqui o vermelho, tudo, é por causa do Esporte Clube do Recife, né? Então, só pra ficar claro aí. Leão velho de guerra. Exato. Tá meio chumbrecado aí, mas dias melhores virão. Exato. Mas aí o cara... meu irmão, você vê Bolsonaro chegar pra discursar na ONU.
Aí o cara vai, primeiro ponto, o cara vai falar sobre vacina ou Sim. vacinação Pois é. e o cara vai lá e simplesmente diz que não tomou a vacina. Segundo ponto, eu não sei, velho, o que passa na cabeça do cara desse. Sabe? De o cara chegar ali numa situação, pô, meu irmão, assim, você é o exemplo. Assim, cara, eu sinceramente, eu custo acreditar que Bolsonaro faça as coisas sem pensar. Assim, só deixando claro, tá? Como eu já disse, acho que no primeiro programa que a gente gravou, o primeiro episódio, só deixando bem claro que, assim, eu não gosto de Bolsonaro e muito menos de Lula, né? Assim, eu não tenho, eu acredito, né? Assim, que a gente mereça, né? Uma terceira via, porque senão a gente vai ficar sempre nesse, né? Bota casaco, tira casaco, Exato. bota casaco. E isso aí só faz mal ao país, né? Bolsonaro, ele é um cara que a gente, se você parar para pensar, ele é muito contraditório naquilo que fala. Você se lembra dessas manifestações que tiveram agora dia 7 de setembro, Sim. né? Pelo Brasil todo, enfim, todo mundo está cansado de ver. Ele, acho que foi em São Paulo, enfim, ele falou, esbravejou e vamos à luta, não sei o que, tal, contra o ministro Alexandre de Moraes, tal, beleza. Mas aí já no dia seguinte ele, não, eu não quis falar isso, porque eu apoio o STF, porque não sei o que, tal. Quem é o verdadeiro Bolsonaro nessa história? Exato. Você está entendendo? Existem dois discursos. Um a gente sabe que é o verdadeiro, certo? Então, esse verdadeiro ele está direcionando para quem? Não é para a população. Uhum. A população pega para ela porque tem muita gente que é carente de uma liderança. Exato. Certo? E, assim, o pessoal fica aquela viagem, Bolsonaro e tal. Mas eu acho que ele direciona esse discurso dele para pessoas que querem que o Brasil viva essa situação. Sim. Essa situação de insegurança institucional. Isso é muito ruim, velho. Isso é muito preocupante. Porque o Brasil não consegue sair de uma recessão que está aí há acho que uns 4 a 5 anos, certo? E se eu sou o presidente, né, tendo a oportunidade de tirar essa imagem negativa de mim, eu falaria menos e produziria mais. Exato. E são coisas aí que, no caso de Bolsonaro, não bate. Ele fala muita besteira, tá certo? E a gente vê aí o Brasil como tá, né? Você tem uma recessão grande, você tem uma inflação que já passou da meta estabelecida. Eles tinham uma meta X, se eu não me engano, era 5,5%. Eu posso até estar enganando, pode ser um pouquinho mais ou menos. Já está quase 6%. Quer dizer, a gente está sentindo Sim. naquilo que a gente compra. Em tudo. No salário, enfim, o rendimento da coisa, né? Do que a gente tem por mês. E ao invés de ele acalmar, ele, no discurso dele, vamos dizer assim, ele tenta, diz qualquer coisa, não, porque eu apoio a justiça e tal, mas quem acompanha ele já há um certo tempo, sabe que aquele discurso dele não é um discurso verdadeiro. Sim. É um discurso meio que, vamos dizer assim, olha, eu estou sendo forçado a falar isso aqui. Você olha, você vê. É um termômetro também, né? Ele fala coisas que ele vai sentir como vai ser a repercussão disso aí. Justo. Se as pessoas forem na dele, ele sustenta. Se houver uma rejeição, ele volta atrás e diz que a intenção não foi essa. É o que aconteceu recentemente. Pois é, cara. E isso aí, cara, a gente tá vivendo isso aí desde 2018. Desde as eleições. Não, bem antes, cara. Logo quando começou essa questão da sucessão, né, presidencial, enfim, né? A gente tá vivendo isso aí e a gente vive num Brasil de incertezas. Incertezas políticas, incertezas econômicas,
entre outros fatores, né? Você não tem uma liderança realmente que norteie. Não, a gente vai nesse caminho aqui. Ele prefere, no discurso dele, incitar a confusão. Que haja uma bagunça. Tanto é que você viu que teve invasão lá em Brasília, né? Na época do 7 de setembro, teve invasão de caminhoneiros, enfim. Teve toda essa questão dessa confusão aí. Certo? E isso é muito ruim, pô. É muito ruim. Porque quem é que vai querer investir num país que o presidente pouco se importa com o lado financeiro da coisa, com o emprego de quem está desempregado, a saúde de quem está precisando realmente de cuidado, certo? Não liga, cara. Ele perdeu uma grande... Eu até estava falando essa semana que ele perdeu uma grande oportunidade de realmente mostrar algo ou deixar um legado para a população. Porque a gente vive nessa pandemia, né? A gente ainda está nesse período de pandemia e tal, e assim, ele poderia ter usado isso aí para uma melhora da imagem dele, para limpar a imagem dele. Sim. Ele poderia realmente governar, né? Ao invés disso, não. Ele propagou fake news, ele propagou discurso de ódio, ele fez N coisas, né? Enquanto o ministro da Saúde ou os ministros que tiveram lá falavam, olha, tem que usar máscara, tem que se cuidar, distanciamento, ele fazia justamente o inverso. Exato. Você entende a contradição? Sim. Aí, onde está? Quer dizer, ele mesmo prejudica o próprio governo, pô, dele. Se talvez até, Guga, eu não votei nele, você sabe disso, mas talvez se ele tivesse feito um governo, ou se esse governo tivesse acontecido, possivelmente eu pensaria. Até se caso ele for, enfim, fosse se reeleger, eu pensaria, porra, realmente esse cara fez alguma coisa, velho. Esse cara tá mostrando que veio para fazer a diferença. Sim. Poderia até mudar o conceito que eu já tenho dele. Porque eu acompanho o Bolsonaro não é de agora não é de 2018 para cá não. Eu já vejo falar de Bolsonaro há muitos anos. Na época que ele era deputado, 17 anos, né? Mais de... Pô, a gente tá em 2021, eu vejo falar de Bolsonaro de 2010, 2009, da época do CQC, pô. Ele tem 17, ele passou 17 anos, ele passou, se eu não me engano. Bem mais, bem mais. Como ele foi deputado, se eu não me engano, mais de 25 anos. Não. Alguma coisa assim, cara. Realmente agora me fugiu, mas é bem mais que isso. Tá entendendo? Então, assim, eu sei que Bolsonaro é aquilo ali. Ele tá soltando, vamos dizer, sendo contraditório, mas a gente sabe, a gente vê o que o cara, o perfil do cara. Já coisa diferente do Lula. Lula, eu costumo falar que ele foi uma grande decepção para mim. Você sabe, nosso pai, petista, sim. Enfim, de ir no diretório aqui no centro da cidade, de comprar bandeira, de camisa, de broche, essas coisas. Exato. Pendurar no carro e tal, você sabe disso. E na eleição de Lula, em 2002, eu votei em Lula, que eu acho que é o mesmo sentimento de quem votou no... Talvez, né? Daí você... Porque são situações diferentes, né? A gente vivia uma situação em 2002 que caminhava para um crescimento. Isso. Né? E Lula, como a gente falou, surfou numa onda, né, de crescimento. Né? Deu certo, vamos dizer assim. O avião embicou, né? Subiu. Isso. Então, assim, a gente queria ver Lula para ver a mudança acontecendo. Muita gente votou no Bolsonaro para tirar o PT. Exato. E a gente sabe disso, não é isso? Então, assim, são situações diferentes. Então, assim, eu votei no Lula porque eu achava assim, não, agora tem que ser o Lula, em 2002. Sim. Ele foi eleito, governou, mas começou a aparecer coisas, né, durante o governo dele, a questão do mensalão, enfim, né, que me fizeram, assim, perder realmente, completamente, assim, aquela admiração que eu tinha por ele. Porque eu vi um cara saindo do povo, um cara do povo saindo, um cara foi metalúrgico, enfim, né, saiu realmente do povo ali, do meio do povo, para ser o presidente da República. Eu disse, cara, isso é massa demais. Então, assim, a decepção foi muito grande em ver que o cara que chegou lá deixou
tudo isso que a gente está cansado de ver acontecer. E também, claro, deve ter, né? Enfim, não estou aqui para julgar, mas é a questão que você vê a imagem aí. Para mim, Bolsonaro é o que é. Ele é assim, isso aí não tem, né? Ele é contraditório, ele é um cara que fala muita baboseira, certo? Mas Lula, velho, ele, pra mim, foi uma grande decepção por conta disso. Porque ele vendeu uma coisa que todo mundo descobriu que, no fim das contas, era outra. O problema quando a gente fala de política no Brasil é porque a política acaba se resumindo a direita, esquerda, Lula ou Bolsonaro. Justo. Ou seja, qualquer partido contra o PT. Isso. Então, assim, o que a gente precisa entender? Existem inúmeras pessoas aí que aparecem com a intenção de concorrer contra os dois, né? Ciro Gomes, um monte de gente aí, com a intenção que, na verdade, ali, o que faz? Faz só atrapalhar o meio de campo ali. Porque, tipo, vai tirando os votos ali de A, de B, que poderia ser decisivo em alguma situação. Há uma fragmentação, né? Exato. Desses votos, né? Como você falou, a gente percebeu que a eleição que Bolsonaro concorreu, na verdade, que ele nem disputou, porque ele não foi para nenhum... Aconteceu aquele episódio lá, Justo, da facada. As pessoas fizeram a campanha dele, Isso. A internet fez a campanha dele, ele foi eleito, aquela coisa toda. Mas, tipo, o primeiro erro do PT foi ter colocado o Haddad, que tinha uma credibilidade zero com a população. Sim, sim. Eles pensavam que talvez que Lula teria a possibilidade de concorrer. Sim. Era ilógico isso, mas eles pensavam isso. Não trabalharam a imagem de outra pessoa. Sim. Botaram Haddad e aquela Manuela, credibilidade zero. Então, são pessoas desconhecidas, né? Só fizeram ajudar o Bolsonaro, que era a bola da vez, a esperança de a gente precisa. O discurso era: a gente não quer Bolsonaro como presidente, não quer o PT no poder. Justo. A gente não quer Ciro presidente, a gente não quer o PT no poder. Isso. Então o discurso era esse. Isso. Tudo que fosse coligado ao PT, ninguém queria. Precisava de alguém que viesse comendo pelas beiradas e chegasse aí a concorrer. Qual é o problema que eu vejo para 2022? A gente não tem opção. Não tem. Continua não tendo, né? Porque o que vai acontecer em 2022? Bolsonaro vai concorrer, Lula vai querer concorrer, provavelmente. Ciro vai concorrer, com certeza. Sim. Vai entrar outras pessoas aqui só para fragmentar. Isso. Mas, tipo, todas as atenções vão estar voltadas simplesmente para Lula e para Bolsonaro. É só você ver a pesquisa que saiu há pouco, né, do IPEC, né, que é o antigo Ibope, que deu o Lula com quase vencendo no primeiro turno. Aí é que eu digo a você, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu não sei se eu comemoro ou se choro. Porque é naquilo que eu te falei agora há pouco. Cara, o Bolsonaro eu sei quem é. Bolsonaro é um cara realmente daquele jeito ali. Mas ele é verdadeiro, no que eu sei, é melhor ser um verdadeiro do que o cara. Cara, o ideal é que se ele é o presidente, que ele governe. Exato. Independente se ele for isso, for aquilo. O meu interesse é que quem sente naquela cadeira lá, lá em Brasília, governe para o brasileiro. Sim. Tá entendendo? Então, assim, é coisa que eu não vi até agora. Pelo contrário, eu só vejo ele falando muita água com açúcar ali e nenhuma atitude. É como eu disse a você, ele perdeu uma grande oportunidade de governar, de mostrar realmente, não, agora eu vou pegar isso aqui, essa situação aqui, vou chamar todos os governadores, a gente vai montar um plano nacional para combater realmente a pandemia. Sim. Pelo contrário, ele não fez porcaria nenhuma. Negacionista. Certo? Negacionista ao extremo, certo? E outra, eu estava ouvindo hoje de manhã, a esposa dele, ele tomou a vacina lá nos Estados Unidos. Quer dizer, porra, você está entendendo a contradição aí como é grande? A campanha faz assim, ó, não escolha a vacina. Aí a pessoa toma nos Estados Unidos, ela não toma no Brasil. Não, e o prefeito de, acho que é Nova York, não sei, eu estava vendo
Foi Nova York que tá tirando uma onda com Ele ele. fez assim, ó, não seja como o Bolsonaro, tome vacina. Você vê a que ponto de que a gente chegou. A imagem do Brasil como tá lá fora. Até falou assim, seja como o príncipe O príncipe Harry, né? Cara, velho. Não seja como Bolsonaro, seja como o príncipe. É vergonha atrás de vergonha. O cara foi barrado, cara. Exato. Comendo na rua. Comendo. Comendo na rua. Cara. Presidente da República. São coisas que eu não consigo entender. Como é que o cara. Aí você vê também como ele foi. Essa campanha dele foi completamente despreparada. Foi completamente, vamos dizer assim, vamos fazer só para fazer um barulho e tal. E deu no que deu. Exato. Você tá entendendo? Mais por culpa do PT, né? Mais por culpa do PT próprio, que começou toda essa divisão, essa polarização, foi o seu Lula lá atrás. Uhum. Na época que ele era presidente, depois passou para Dilma, ficou essa divisão idiota, né? Como eu já disse a você aqui, é uma divisão idiota aqui no Brasil, certo? Então a gente está vendo o reflexo ainda né, na nossa frente. E em 2022 vai ser assim, enfim, ainda vai demorar um pouquinho para essa imagem se quebrar. Certo? Exato. O presidente Bolsonaro, ele é um cara que realmente eu não conta com a minha admiração, não conta. Por nenhum fatores. Cara, a gente fala assim, quando a gente fala de Bolsonaro, a impressão talvez que dê para quem esteja assistindo é que a gente faz parte de ou comunga da ideologia do PT e essas coisas todas. E não é. E na verdade não é. A gente não está aqui levantando bandeira de partido algum. O que a gente quer é um Brasil que seja bom para todos. Sim, sim. Eu penso assim, o cara que é presidente, ele tem que ter fazer um trabalho, é a obrigação dele, velho. Claro, pô, se você se candidata a alguma coisa, vereador, deputado, você tá ali tendo aval da população para fazer a coisa acontecer. Exatamente. Os projetos, enfim. Para você governar, cara. Se você é o governador, eu sou o governador de Pernambuco. Sim. Eu vou governar o estado sem olhar a quem. Exatamente. Todo mundo é igual. Não tem porquê. Porque fulano é de direita, fulano é do centro-direita, fulano é... Dane-se. Ele é pernambucano, velho. Então eu vou governar para esse cara aqui, ó. Isso. Que é pernambucano. Ele não votou em mim. Mas eu vou mostrar a ele com o meu governo, com as minhas atitudes, que ele vai mudar de ideia. Exatamente. Eu acho que o político ele tem que ter isso em mente. Você tá entendendo? Sim, sim. Ele tem que botar isso na cabeça. Meu irmão, eu sei que tu não votou em mim, não. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te prometer que eu vou fazer isso. Eu vou tentar, pelo menos, fazer isso. Exato. E daqui a tanto tempo a gente vai se ver de novo. É como tu falasse, pô. Eu acho assim, o cara que ele ganha uma disputa, dependendo do cargo que seja, não, mas a B não votou em mim, ou então, meu irmão, eu vou ter que governar para todo mundo. Justo, cara. E eu tenho que governar de um modo que aqueles que não votarem em mim, na próxima vez possam reconhecer que eu era a melhor opção realmente. E eles possam votar em mim e eu dar continuidade ao meu trabalho. O problema que eu vejo hoje é que, logicamente, que a mídia ela está muito ligada a isso. Sim, sim. Né? Hoje em dia, a televisão ela tem um lado, a mídia no seu total, sim. ela elege um lado, meu irmão, é ridículo às vezes. Porque, um exemplo, por mais que você não concorde com o Bolsonaro, certo, com que você acha que ele não é a pessoa certa para estar ali. Beleza, você não concorda. Mas você tem que ser imparcial. Sim. Você, como mídia, você tem que ser imparcial. Eu tava vendo um dia desse, pô. Aí, eu tava procurando uma máscara aqui. Estavam falando lá, Bolsonaro diz que vai colocar uma meta, uma data para o término do uso da máscara, da obrigação. Sim. Aí bota uma foto do cara com a máscara, olha a cara assim, ó. Justamente para ridicularizar o cara. Justo. É aquela história de chutar o cachorro morto. Não é isso? Então, assim, ele já está com a imagem queimadíssima, Bolsonaro, para grande parte da população, claro. Quem vota nele, que é fiel ao discurso dele, para ele, o cara é bem humorado, sempre vai ver é um mito. o outro lado da história, certo? Mas a imprensa, ela tem muito poder.
A gente não dá valor à imprensa. E, como você falou, existem veículos de comunicação que ganham muito Sim. com essa bagunça que está aí no Brasil, certo? E a gente precisa realmente de ter uma imprensa que seja neutra, Sim. completamente neutra. Porque eu vou receber a informação de algum veículo, de alguma forma. Eu não vou receber de um grupinho de WhatsApp, Exato. pelo amor de Deus. É diferente. Né? Se você olhar direitinho, aí você assiste o jornal do SBT, aí eles falam uma notícia de um jeito. Sim, sim. Aí você assiste o Jornal Nacional, e eles falam a mesma notícia totalmente diferente. De uma forma completamente diferente. O discurso é diferente. Aí você assiste o Jornal da Record, já é de uma. Minha irmã, assim. A gente sabe, dando nome aos bois, que a Globo tá. A meta da Globo é derrubar o cara. Isso é fato. Sim, isso sim. aí não é a gente que tá dizendo. Isso aí claro, é claro nítido isso. que eles são oposição. Agora, a gente precisa entender também o seguinte: que lá em, sei lá, na época de Dilma, do impeachment, a Globo fez todo o escarcéu. Sim, sim. Para que acontecesse aquilo ali. Então, assim, só qual é o problema? A Globo tá perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro no governo de Bolsonaro. Sim, assim, campanhas institucionais sempre existiram, certo? Então, a TV em si, a rede de televisão ganham em cima de propaganda, certo? Não defendendo a Globo, velho. Eu não tenho nada a ver com a Globo, nem, enfim. Mas, assim, em alguns momentos ela soube se reinventar, em alguns aspectos. Claro, ela sabia que ia acontecer, que ela ia perder uma bolada se eu tomo partido, se você é a minha fonte de grana, você me paga, eu sou contra você, pô, peraí, poxa, tu é contra mim, eu tô te pagando pra tu falar mal de mim, poxa, peraí, toma aí. Você tá entendendo? Eles vão cortar aquilo ali. Sim. Né? Como ele sempre propagou aí, a Globo é que mais recebia dinheiro do governo federal. Beleza. Beleza. Tá certo ou tá errado? Não sei. Beleza. Mas ela em alguma forma, se Guga, recebia é porque tinha um porquê de receber. Sim, sim. E querendo ou não, vamos ser sinceros, a Globo é a maior audiência do país e ponto final, velho. Exato. Não é defendendo a Globo não, que pra mim tanto faz. Eu prefiro o SBT. Eu prefiro a TV Nova, tá ligado? Canal 22. Mas assim, ela tomou um protagonismo na oposição ao governo que sabia que ia ter efeitos colaterais nisso aí. Claro que a torneira secou, né? Não completamente, mas secou. Então ela teve que buscar. É aquela questão que a gente estava falando mais cedo. Ela teve que se reinventar em alguma forma. Entrar no streaming. Ela perdeu aqui, mas... Entrou no canal, tá entendendo? canal pago. Sim. Tá muito forte no Multishow, no Globoplay. Enfim. Aí o que é que acontece? A gente é carente disso, de ter uma imprensa realmente 100% neutra, que ela veja todos os lados, certo? Porque é muito ruim, velho, você ficar às cegas. Exato. Às cegas. É porque a impressão que dá é um exemplo, que beleza, aí a grande maioria da população, ela acompanha a Rede Globo. Porque, Sim. como você falou, novela, entretenimento, filme, enfim, jogo, tem toda uma série de Sim. O jornalismo, querendo ou não, pela tradição, Sim. é o Jornal Nacional, as pessoas acompanham. Mas a partir do momento que eu não sou neutro, eu sou formador de opinião, isso é um problema. Justamente, você chegou onde eu queria, no ponto que eu queria. Porque justamente, dá pra gente confiar? Isso, exatamente. Dá pra gente confiar, porque eu sou bolsonarista. Aí eu vou assistir o Jornal Nacional. Eu vou ver que o discurso deles é sempre ali, batendo de todos os lados, né? Em todas as formas. Porra, será que o governo é tão ruim assim? Aí o cara vai zapeando ali. Aí vai vendo aquele mesmo discurso, aquela mesma reportagem em outro canal. De outra forma. Aí você pergunta, quem é que tá falando a verdade? Qual o discurso que eu devo realmente acreditar? Certo? Se é o da emissora A, da emissora X, Y, Z. Tá entendendo? Então é muito ruim, faz falta você ter uma mídia realmente independente.
talvez a gente tenha, Uhum. mas passa batido aí nessa situação. Então, assim, a imprensa que levanta é aquela imprensa que também destrói, né? Exato. Você tira pro Fernando Collor, né? Precisa de menos papo, mais ação. A Justamente. gente precisa de pessoas que não estejam querendo entrar ali simplesmente para ganhar dinheiro. Não é uma Justamente. fonte de renda, mas alguém que realmente esteja disposta a trabalhar pelo povo. E quando você fala de questão de decepção, Aham, eu acho que muita gente teve essa decepção com o PT lá atrás, aham. porque o discurso sempre foi o povo. Sim, sim. E no final de tudo, o povo que É o acabou que sendo ficou. enganado nisso tudo. Aí as pessoas, muita gente diz assim, ah não, mas roubaram, mas fez. Cara, isso aí dói nos meus ouvidos. Roubou, mas fez. Cara, é justificativa. O nível que a gente chega, né? De alguém dizer assim, não, mas ele roubou, mas fez. Como se fosse justificar uma coisa, justificar outra. Então, assim, eu espero que de fato, quem entrar lá em 2022 possa nos surpreender Sim. positivamente e que o Brasil ele volte a ser essa potência e volte a gente possa voltar a ver a alegria no rosto das pessoas e as soluções venham aparecendo para que todo esse caos que foi instaurado por conta da pandemia e de tantas outras coisas, a gente possa ter um sossego, sabe, com tudo isso. Eu acho que essa é a maior motivação que o cara tem que ter quando chegar lá. Eu acho que o discurso principal é, ó, a gente tá cansado de ouvir Sim, blá sim. blá blá de A e de B e a gente precisa de chegar lá e fazer. A gente sabe que isso é fácil, falar é fácil. E justo. Mas a gente precisa de alguém que realmente esteja disposto a ir lá, não ser polêmico, não ganhar dinheiro, não esteja ali para brigar por seus próprios interesses, Justo. mas que queira. É fácil? Não é. O cara vai chegar e vai resolver rápido? Não, Não vai. não vai. Mas a gente precisa sentir a intenção, sabe? Justo. Essa intenção de uma pessoa que está querendo ir lá e fazer a diferença. E outra também, Guga. Você vê que é nítido que o presidente, isso não só fala de Bolsonaro, pode ser qualquer outro que passou, Lula, Fernando Henrique, ele governou no caso, tirando o Bolsonaro. Ele teve o aval, ele teve a tranquilidade, entre aspas, para trabalhar, porque o Congresso deixou também o cara trabalhar. Exato. Aí entra a questão daqueles velhos acordos, enfim, Sim. o famigerado centrão, né, nisso tudo. Então, assim, o desafio é muito grande. O Brasil precisa sair urgente, cara, desse buraco que está. Né? E o cara que tiver lá, né, eu torço para que haja um outro nome no meio disso tudo aí, certo? A gente não fique nessa mesmice aí de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, enfim, o cara consiga botar realmente o Brasil nos trilhos para poder andar. Sim. Se vai ser logo ou não, mas pelo menos, como você falou agora, que haja, pelo menos a gente veja, não, o cara tá querendo fazer, tá entendendo? Pelo menos alguém tá ali para tentar fazer a coisa acontecer. Pessoal, esse foi mais um Base Podcast. Dessa vez a gente falou aí um pouco sobre política, né? A gente tenta fugir, Para variar um pouquinho, né? mas é legal porque tudo envolve. A gente sabe que o nosso país hoje vive uma realidade que não é das melhores. Precisa entrar alguém lá que entenda que existem as dores e essas dores precisam ser curadas. Aquele discurso de o Brasil acima de tudo precisa ser uma realidade. Isso. Não precisa ser um slogan. Isso. Precisa ser uma realidade. Brasil, e quando eu falo Brasil, eu estou falando dos brasileiros. Os brasileiros precisam ser cuidados. E para isso a gente precisa de alguém que seja sério o suficiente para poder encarar a situação e resolver. É isso que a gente precisa. Que fale menos e faça mais. Só isso. Exatamente. Só precisa disso. Beleza, pessoal? Até a próxima. Foi bom estar com vocês e até sábado que vem. Falou, valeu.